Everton Cebolinha é alvo de 4 clubes do futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola te fala quais são e o que falta para que ele assine esse pré-contrato. Preciso te atualizar ainda sobre o São Paulo, anunciando contratação, e fala também sobre o São Paulo, que pagou o transferban e deve antecipar 140 milhões de reais de um novo contrato. Já o São Paulo decidiu esconder o meia, para evitar um pagamento de um valor bem alto ao Bahia. Tem também as últimas de Copa do Brasil, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a pedida de Everton Cebolinha tem assustado clubes brasileiros interessados na contratação do atacante, que vive os últimos meses vestindo a camisa do Fla. Cebolinha tem contrato só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado até aí, nenhuma novidade. Cebolinha já pode assinar pré-contrato e tem sido procurado por grandes clubes do Brasil. O Corinthians, o Fluminense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro são times que gostariam de contar com Everton Cebolinha num pré-contrato. Se assina um pré-contrato agora e conta com jogador sem custos em 2027. É aqui que vem o problema. Cebolinha ganha no Flamengo R$1,5 milhão de reais por mês. Mas para se mudar para um clube brasileiro, ele quer ganhar mais. Ele quer a manutenção do atual salário, além de luva, prêmio pela assinatura do contrato. E é isso que tem feito com que Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Atlético adiem a negociação. Os clubes entendem que pagar até R$1,5 milhão de reais já seria um valor alto. Se ainda tiver que pagar o pagamento, se ainda tiver que fazer o pagamento das luvas, torna o negócio praticamente inviável. Há tempo para o acerto, afinal de contas, como eu disse, o pré-contrato pode ser assinado até 31 de dezembro, embora se aparecer um outro time do exterior interessado e disposto a pagar mais, acaba levando. Cebolinha prefere continuar no Brasil, não há uma definição. E a pergunta que eu deixo para você, o Cebolinha caberia no seu clube? Qual seria o papel dele? De destaque, coadjuvante, protagonista? Seria um reforço importante? Até quanto dá para pagar pelo Everton Cebolinha? R$1,5 milhão de reais por mês, mais 500 mil de luva? 1 milhão de luva? Estou falando por mês? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema. E o São Paulo demorou, mas enfim anunciou nessa quinta-feira a contratação de Domingos Duarte, zagueiro que já estava no tricolor há pelo menos 2 semanas. O São Paulo esperou pelo fim do transferban, que proibiu o registro de atletas para confirmar a chegada do zagueiro português de 31 anos de idade, que jogou as últimas 4 temporadas no Getafe, por lá, titular absoluto e representante de uma das melhores defesas do Campeonato Espanhol. Na temporada passada, o Getafe só tomou menos gols do que Real Madrid e Barcelona. Foram 113 partidas no Getafe, jogador que chega sem custos, contrato até julho de 2028. Salário na casa dos 600 a 700 mil reais por mês, por salário, entenda, salário em carteira, direitos de imagem e também pagamento de luva. Só para completar sobre o São Paulo, Caleri enfim assinou o novo contrato com o tricolor. O atual venceria em dezembro e foi prorrogado até dezembro de 2028. Se em 2028 o Caleri disputar pelo menos 60% dos jogos, o vínculo será estendido até dezembro de 2029. E o São Paulo conseguiu pagar o transferban, que impediu o registro de 2 atletas contratados, o Domingos Duarte, zagueiro português, e o lateral esquerdo, Iago Borducci. A dupla deve ser registrada nas próximas horas e ficará à disposição para o confronto contra o Grêmio. A pergunta que você deve estar se fazendo, de onde o São Paulo conseguiu 6 milhões e 100 mil reais que devia ao Lazio pela compra do Marcos Antônio. O tricolor não deu mais esclarecimentos. Mas o que dá para entender é que pode ter sido uma antecipação, um adiantamento ou até um empréstimo, até porque o São Paulo se vê muito perto de conseguir antecipar 140 milhões de reais do acordo com a Ticketmaster. Fui o primeiro a cravar que o São Paulo já havia sacramentado o acordo com a Ticketmaster, que vai ser responsável pela impressão de todos os ingressos para jogos e shows, além também de cuidar do programa de sócio-torcedor. O acordo é de 250 milhões de reais por um vínculo de 5 anos. O presidente Arrim Assis vai antecipar 140 milhões de reais desses 250 milhões que poderiam ser arrecadados ao longo de 5 temporadas. Serão 110 milhões de antecipação do contrato do sócio-torcedor e da tiqueteira, além de 30 milhões de reais da exploração de um camarote corporativo para 595 lugares. Resta saber se o Conselho Deliberativo do São Paulo vai aprovar
esse contrato com a Ticketmaster e a antecipação de mais da metade do valor a que teria direito o São Paulo. O presidente Arrim Assis resolve os problemas a curto prazo, mas deixa para o próximo presidente, se ele não se reeleger em dezembro, um enorme vácuo, porque o São Paulo, fechando um contrato de 250 milhões por 5 anos, teria direito a 50 milhões por ano. Se o presidente antecipa 140 milhões logo na assinatura do contrato, o próximo presidente vai deixar de ter uma grana importante para pagamento das contas emergenciais. O São Paulo decidiu esconder Cauli, jogador contratado por empréstimo no início da temporada junto ao Bahia. Já são 6 partidas consecutivas que ele não atua por opção do técnico Dorival Júnior. O Cauli não entra em campo desde o longínquo dia 23, a data correta é 16 de maio, partida contra o Fluminense. Vale a lembrança de que ele desfalcou o time por 4 jogos por conta de dores no adutor da coxa. Depois veio a pausa para a Copa do Mundo e desde o retorno do Mundial ele não tem sido utilizado pelo técnico Dorival Júnior. Isso pode ter a ver com bônus previstos nesse contrato de empréstimo. Está estipulado ou estão estipulados 2 pagamentos do São Paulo em relação ao Bahia vinculados ao Cauli. Ele tem, até esse momento, 13 partidas com pelo menos 45 minutos em campo. Se ele disputar 20 jogos, ou seja, mais 7, com pelo menos 45 minutos em campo, o São Paulo é obrigado a comprá-lo por 12 milhões e 300 mil reais. Acontece que se ele fizer 25 jogos, além dessa grana que eu citei, o São Paulo ainda é obrigado a bancar mais 3 milhões e meio de reais. Como o número de partidas que restam até o fim da temporada é insuficiente para que ele alcance essa meta mais ousada, dá para dizer que o São Paulo já se livrou do pagamento de 3 milhões e meio de reais. Agora resta saber se o Cauli vai entrar em campo em mais 7 jogos por pelo menos 45 minutos para bater uma das metas e ser comprado em definitivo. É aquela história, né? Quando você não tem dinheiro, você sai pegando qualquer jogador, muitas vezes por empréstimo com opção ou obrigação de compra. E hoje o Cauli ser comprado pelo São Paulo me parece um enorme equívoco. Ou você pensa diferente, acha que o São Paulo deveria colocar em campo para que o Cauli pudesse ser contratado? Use o espaço em definitivo, espaço para comentário, para opinar a respeito dessa compra em definitivo ou não, beleza? E tem craque ignorado pelo futebol brasileiro fazendo sucesso na Major League Soccer. Nos últimos dias chegaram a especular que Evander, brasileiro de 28 anos de idade, revelado no Vasco e que hoje pertence ao Cincinnati, poderia virar reforço do Flamengo. Não é verdade. E aqui vem a curiosidade. O jogador que mais se aproxima dos números de Lionel Messi no futebol dos Estados Unidos tem sido completamente ignorado por Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e outros clubes brasileiros capazes de investir pesado. Só para você entender, o Evander tem, desde que se mudou para os Estados Unidos, 125 jogos, 60 gols e 51 assistências. Ou seja, o cara tem 111 participações em gol em 125 jogos. Aí você deve estar pensando, pô, mas é Major League Soccer, Nicola. Pois é, mas o Almada jogava na Major League Soccer antes de vir para o Botafogo e arrebentar por aqui, com números inferiores ao do Evander. Quero contar que Lúcio Acosta, que hoje é um dos destaques do Fluminense, também jogava na Major League Soccer, com números inferiores. Até o Savarino, que já fez barulho por aqui, também passou com menos destaque pela Major League Soccer. Pois bem, na atual temporada, são 21 jogos, 12 gols e 11 assistências com a camisa do FC Cincinnati. 23 participações em gol em 21 jogos. Ele é o jogador com mais assistências e com mais participações em gol na temporada, à frente, inclusive, de Lionel Messi. Talvez você não se lembre, mas o Evander surge no Vasco, é vendido para o Midland e chega nos Estados Unidos em 2023, primeiro no Portland Timbers, depois no Cincinnati desde 2025, atleta avaliado em 16 milhões de euros. Estou para contar para vocês que se ele for contratado para jogar no Brasil, meio atacante, que veste a 10 e é capitão do seu time, seria titular absoluto em qualquer clube do Brasil. E o presidente do São Paulo, Arrim Assis, tem muitos problemas longe do tricolor. A rede de estacionamentos do dirigente deve 28 milhões e 400 mil reais entre impostos e multas, como revelou uma matéria do SBT. Essas pendências são com a prefeitura e com a União. Importante, o Assis faz parte de um rol de 7 empresas. Ele é sócio de 7 empresas. E dessas 7, 6 devem ao fisco. Somente um restaurante não tem qualquer pendência. As 5 empresas de estacionamento do grupo têm dívidas. Importante contar ainda que, de acordo com o SBT,
esse grupo empresarial do Maciço tem trocado nomes, sócios e até CNPJs enquanto as dívidas se acumulam. São 10 milhões e 300 mil de dívida municipal, 17 milhões e 200 mil de dívida federal, além de 817 mil reais de dívida com o IPTU. Importante registrar que isso não muda em nada o que acontece com o São Paulo. Não há um prejuízo ao tricolor. É só a constatação de que o principal dirigente são paulino tem problemas grandes para serem resolvidos na sua vida privada, fora do estádio e do São Paulo. E aí sim, aí bem mais importante ligado ao tricolor. No último fim de semana, o RMacis participava de um evento no Clube Social quando discutiu de forma áspera com um conselheiro notável lá, importante dentro do São Paulo. E esse conselheiro afirmou em alto e bom tom que o RMacis não tem direito nenhum de falar alto com ele, até porque ele já livrou o RMacis de 3 grandes problemas internos no São Paulo, com direito a acusações graves de assédio e outros detalhes que eu estou investigando antes de trazer mais detalhes. Quero entender direitinho essa história antes de trazer a público, porque se trata de denúncia bastante grave. Hora de falar sobre Tiquinho Soares, ex-atacante do Santos, recusando proposta do Sport. Vale a lembrança de que o Tiquinho tinha direito, nos tempos de Peixe, a um salário de 1.400.000 reais por mês. O Sport ofereceu 150 mil mensais fixos e outros 150 mil atrelados a bônus. Tiquinho recusou e deve receber nos próximos dias uma nova oferta. E Gustavo Scarpa vai mesmo jogar no Atlético Paranaense? Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Odair Hellmann, o técnico do Furacão. A situação do Scarpa é conhecida, ele está fora dos planos do Galo, só que o Atlético pede uma compensação a partir de 3 milhões de euros. O Atlético Paranaense fez contratações maiores e com cifras superiores a essa. O problema é investir 3 milhões de euros num atleta de 32 anos de idade, cujo salário é de 1.200.000 reais por mês. Ninguém hoje no Furacão tem um salário tão alto. Então, diante dessa situação de salário alto, mas necessidade de investimento por um atleta de 32 anos, estou para te dizer que a negociação talvez não aconteça. Abre aspas para o Odair Hellmann, temos alguns nomes que o clube está vendo. O Scarpa poderia ser um, mas não há nada definido ainda. Scarpa, que na atual temporada soma 23 jogos, com 2 gols e 5 assistências, o fato de ter disputado só 10 partidas no Brasileirão ainda lhe permite se transferir para um rival de Série A.